noite, que a paz, a graça, o amor, a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu não poderia desejar nada melhor que isso para você, né? Que você tivesse um relacionamento com o Senhor Jesus, que você pudesse usufruir da bênção, da presença dEle, do seu amor, da sua paz. É isso que eu desejo para todos vocês que estão ouvindo, né, o propósito de oração. Nós estamos indo para 3 anos de propósito de oração, todos os dias. Tem alguns dias que vocês, né, concordam comigo, que às vezes com a correria eu não consigo gravar, às vezes estou em algum lugar que não pega, não tem alguém que possa editar, e aí a gente coloca, né, algo que já foi gravado, né, um vídeo, alguma coisa assim. Mas não deixamos nunca de preocupar com você que está nos ouvindo. E a nossa maior preocupação é que a sua vida seja transformada pelo poder da palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar em Lucas. Nós vamos ler Lucas 14, versículo 7. Maravilhoso, maravilhoso esse texto. Diz assim, os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Jesus, ele é muito observador e ele tira, né, do dia a dia, das coisas comuns que acontecem, né, com as pessoas, ele tira uma grande lição e nos ensina. Então ele reparou que as pessoas, quando chegam num evento, num casamento, em alguma festa, as pessoas têm a tendência, né, algumas, de procurar os primeiros lugares. Versículo 8 diz, quando por alguém fores convidado para um casamento, olha o ensinamento de Jesus. Não procures o primeiro lugar, para não suceder que havendo um convidado mais digno do que tu. Nós vemos aqui, né, Jesus preocupado conosco. Jesus não quer que nós fiquemos envergonhados, né? Não tome aquele lugar. De repente aquele lugar é para o pai da noiva, para a mãe da noiva, para os parentes do noivo. E nós vamos lá e nos assentamos. Versículo 9 diz assim, vindo aquele que te convidou e também a ele, e ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Jesus, nessa parábola, ele não está falando, né? Ele não está falando de boas maneiras, nos ensinando somente a ter boas maneiras. Mas o principal que ele está nos ensinando é da vida espiritual. Vocês conseguem entender isso? Na qual a humildade é o primeiro requisito para a exaltação, né? Para que nós sejamos exaltados no dia do juízo final. Nós temos que aprender com Jesus, ser humilde. Jesus era aquele Deus que servia, que estava com a toalha na mão. Essa semana nós tivemos várias reuniões de equipe, né, do Ministério Café com Fé, porque nós já estamos retornando com o ministério. E a palavra que Deus nos deu para 2023, que a equipe precisa somente de uma toalha nas mãos. A equipe do Ministério Café com Fé, ela precisa servir como Jesus nos serviu e nos serve até hoje. Então, ele está nos ensinando aqui a sermos humildes, para que quando chegarmos diante do Senhor, nós possamos o quê? Ser exaltado. Que mensagem maravilhosa! O versículo 10 diz assim, pelo contrário, quando fores convidados, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais acima, venha mais para frente. Sente-se a isto uma honra diante de todos os mais convidados. Você vai se sentir honrado. Deus não honrará, ele não honra os filhos segundo a prática mundana, jamais. Mas ele exalta aqueles que têm influência, ele não exalta, aqueles que têm influência na vida. Aqueles que têm títulos, aquele que tem fama, ele não exalta essas pessoas. Mas sabe quem que ele exalta? O que segue o exemplo de Jesus. A pessoa pode ter até influência, pode ter até títulos, pode ter até fama.
Se ele for humilde, ele pode ser exaltado pelo Senhor Jesus. Se ele segue o exemplo do Senhor Jesus na sua vida, com certeza ele será exaltado. Mas nós vemos o contrário disso, é muito certo. A maioria das pessoas, quando elas alcançam algo na vida, quando elas ocupam cargos, de superiores, elas se tornam o quê? Arrogantes. Jesus, ele valoriza a nossa atitude de humildade, de abnegação. Você sabia disso? Nós estamos indo agora para qual? Para o versículo 12, versículo 11. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É a lei de Deus. Aquele que é manso e humilde como Jesus, ele pode ter até bens materiais, ele pode ter até títulos, mas ele tem um coração humilde, um coração entregue nas mãos e na vontade do Senhor Jesus. Versículo 12, tem outro ensinamento. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. O Senhor está ensinando uma coisa linda aqui, maravilhosa, que nós não devemos convidar pessoas, ajudar pessoas, fazer o bem para as pessoas pensando na recompensa, porque muitas vezes não virá, querido. O homem é um vaso de barro, o homem é um ser fragilizado, o homem é um ser que peca. Muitas vezes nós nos iludimos achando, vou convidar tal pessoa porque ela vai reconhecer. Muitas vezes você não é reconhecido. O versículo 13 diz assim: antes, ao dares um banquete, deixa eu mudar aqui, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Nós estamos vendo aqui que o Senhor Jesus está nos ensinando que nós devemos convidar aquelas pessoas que são necessitadas. Eu queria ver com vocês aqui no livro de Neemias 8, versículo 10. Neemias 8. Eu estou gravando aqui, está difícil para eu mudar de mão. Desculpa aí vocês. Não estou conseguindo aqui, mas vamos para frente. Desculpa, gente, eu não estou conseguindo, eu tô no carro aqui, tá complicado. Qual versículo que nós paramos? Então agora nós vamos ler o último versículo. O último versículo, 14, diz o seguinte: e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Que coisa linda, o Senhor nos ensinando que nós devemos fazer com uma mão e a outra mão não deve nem saber. Que nós devemos fazer e não esperar recompensa. Não esperar recompensa de homens. Porque a nossa recompensa já está guardada na ressurreição. A recompensa de toda ação, de todo pensamento, tem algo a nos fortalecer, a nos recompensar. Todo pensamento bom, toda ação boa, nós vamos ter uma recompensa, entenderam? O cristão sábio é aquele que age de modo a conseguir a aprovação de Deus na ressurreição dos justos. Um dia todos nós morreremos e um dia todos nós chegaremos diante do Senhor e diante dele nós, aí sim, receberemos a recompensa de todo o bem, de todo o amor que nós demos, de toda a atenção, de toda a divisão de coisas que nós conseguimos ajudar aos outros. Que essa palavra possa marcar o seu coração e que Deus te abençoe grandemente. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.